Por favor. Tô mandando Bom, agora. sejam todos muito bem-vindos a essa nossa reunião científica. Aproveitem bastante. Temos temas bastante interessantes, e, inclusive pessoas ótimas para nos trazer novidades. E eu vou passar a palavra ao doutor Daniel para que conduza essa reunião. Vamos lá, doutor Daniel Drummond. Então, boa noite a todos. A gente está na nossa reunião número 660. A gente tem um jovem que vai falar, pessoal que está começando, né, o doutor Marcos Ares, que vai falar sobre qual a relação da doença venosa crônica e da DAP. Depois, a Lívia Lira, que é uma convidada internacional não, convidada especial, uma grande amiga que está sempre presente com a gente, apoiando a nossa regional e prontamente atendeu o convite. É, a gente vai ter uma inserção no meio, um projeto muito interessante que a presidente Gina propôs, que é sobre um projeto de gestão junto ao Sebrae, que eu queria que vocês mantivessem aqui prestando atenção, que pode ser interessante a todos, eu gostei bastante. Então a gente vai começar com a primeira palestra, com a Arejo, da relação da doença venosa crônica e da DAP. Arejo, fica à vontade. E ao término da João, apresentação, a gente vai abrir para os debates e para perguntas. João tá me escutando, João? João Marcos Não, João Sagoff. Tarragoff, que Não. tem três Bom, João, pelo menos aqui. bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez na reunião da nossa regional. Esse tema foi escolhido porque é um tema que vem surgindo com o tempo, vem se estabelecendo com o tempo, que é a relação entre a doença venosa crônica e, na verdade, doença cardiovascular de uma forma geral, onde a DAP é contemplada, né? Eu vou compartilhar a aula aqui. Vocês, por favor, me digam se é, já tá em modo exibição. Não. Está em formato de Não aula para ainda. vocês? Não, a sua tela não. Não compartilhou a tela Não, ainda. peraí, só um minutinho. Neide, dá uma Perdão. ajuda aí, por favor. Não, não, Pelo foi mal. menos, Desculpa, né? eu errei Agora aqui. sim. Agora foi. É. Agora está compartilhando. Se esqueceu de Está em apertar modo o... exibição? Não ainda. Duas vezes na tela para fazer tela cheia, por favor. Para mim está cheia. Para você está aí? Tá como se estivesse carregando. Ou tá É, pesado. É. Eu vou começar de novo, peraí. Só um minutinho, Dani. Vamos lá. Agora vê se vai para exibição. agora sim. Foi? Sim. Bom. Então, esse é um tema que tem ficado em evidência em não Tem considerar que mais botar em como. apresentação de É, a slides. apresentação de Mas slide está ainda no normal. para mim está como apresentação de slide. Para vocês não Clica lá está? de novo, que ainda para nós não está aparecendo. É estranho. Só um minuto, Gina, por favor. Para mim está aparecendo aqui. É, para mim está como apresentação. Para vocês não está? Não, agora não aparece nada. Eita. Não, tá pedindo para você dar double click. Yeah. Peraí, eu estou Desculpa, fazendo meu isso, filho mas não alemão. tá indo. Pode ir. Foi agora? Tá bem, não. Ah, agora foi, agora foi. Agora sim. Vamos lá, finalmente. Então, é um tema que está cada vez mais em evidência. A gente não separar mais, como eu aprendi há 20 anos atrás, em que o sistema arterial e o sistema venoso não tinham relação patológica. E, na verdade, isso aos pouquinhos está mudando e é um tema muito interessante. Só para definir, a doença venosa crônica é a incapacidade contínua. Existem várias definições, né? Essa é uma definição do Glovix, que eu gosto muito, que é a incapacidade contínua e duradoura das vezes exercerem sua função, causando um desequilíbrio entre hemodinâmica entre o fluxo arterial e o fluxo venoso. Elas podem ser causadas por varizes primárias essenciais, que é a grande maioria dos casos que a gente acaba vendo no ambulatório,
Podem ter origem congênita por agênese e hipoplasia do sistema venoso, malformação vascular, pode ser secundária a uma trombose venosa profunda, e no caso nós temos a síndrome pós-trombótica, causada por fístula arteriovenosa congênita ou adquirida, principalmente por trauma, e é comum também no ciclo gravídico puerperal por compressão da veia cava pelo útero gravídico. O fato é que, se você tendo a causa que seja refluxo ou obstrução, você tem uma hipertensão venular, ela é transmitida retrogradamente para os capilares, para a arteríolo capilar, e isso provoca uma isquemia. A gênese da doença venosa crônica, a gente pode dizer que é uma doença isquêmica também. E essa isquemia acaba fazendo duas coisas muito evidentes. Um é a resposta inflamatória, com ativação, migração, adesão dos leucócitos, isso é facilmente mensurável pelas interleucinas, pelo TNF-alfa, por exemplo. E também faz liberação de radicais livres locais que acabam por lesar, aumentar a permeabilidade do vaso, do capilar, faz apoptose celular, necrose tissular, que leva à disfunção endotelial. Então, os pontos chaves aí para fazer o link entre as duas doenças é que na doença venosa crônica a gente tem isquemia, a gente tem resposta inflamatória e a gente tem disfunção endotelial. Então, guardem essa informação. A doença venosa crônica é uma doença de alta prevalência, de alta morbidade, não de alta mortalidade, a princípio, progressiva. 15% da população mundial é portadora da doença, 51% em mulheres, isso é um dado mundial, isso varia um pouquinho os números, mas geralmente a mulher é com mais prevalência que os homens adultos, é bilateral na grande maioria dos casos, 75% dos casos, uma distribuição um pouco maior no hemisfério esquerdo quando comparado ao direito, e tem fatores que estão associados à sua progressão, como idade, sexo feminino, obesidade, sobrepeso, história familiar, multiparidade, baixa condição socioeconômica e pacientes solteiros e não casados. É, Existem algumas classificações, a mais utilizadas no nosso meio foi a SEAP, que foi criado para uniformizar os termos da doença venosa crônica, principalmente na publicação científica. Ela vai de C0 a C6, não vou me detalhar. Perdão, aqui parou. Na última atualização, que foi 2020, durante a pandemia, foram incluídos as varizes recorrentes, C2R, o C4C, que seria a corona flebectática, e o 6R, que é a úlcera venosa recorrente. Quando a gente tem o paciente a partir do paciente C3, que é a presença de edema, a gente tem não só a doença venosa crônica, a gente caracteriza a insuficiência venosa crônica. Os fatores de riscos podem ser divididos em não modificáveis e modificáveis. Não modificáveis, genética, principalmente a história familiar, é muito importante. O sexo feminino sempre com uma prevalência maior em todas as pesquisas mundiais, em qualquer fase da classificação clínica, do estágio clínico de CEAP, e a idade, a doença que progride com a progressão da idade. E os fatores de risco modificáveis, sedentarismo, IMC, né, sobrepeso e obesidade estão ligados não só à gênese da doença, mas também à sua progressão para priora, a multiparidade, o uso de anticoncepcionais é questionável e alguns trabalhos podem estar associados não à formação da doença venosa crônica, mas sim à piora dos seus sinais e sintomas. Eu peço um espaço rapidamente para falar de uma pesquisa feita pela nossa ex-residente a Isabel, que fez um trabalho belíssimo de uma avaliação do perfil epidemiológico dos nossos pacientes lá no Pedernest. Ela avaliou 674 pacientes, coletando variáveis demográficas, clínicas e sociais, e fez análise estatística com frequência e porcentagem dessas variáveis e uma regressão logística ordinal. Essas foram todas as variáveis avaliadas pela Isabel na ocasião, com a ajuda das outras residentes. E o nosso padrão de doença venosa crônica lá no Hospital Pedernest, do ponto de vista de sexo, é similar as pesquisas realizadas em todo o mundo, com predomínio do sexo feminino, um predomínio um pouco maior, 78,9% contra 21,1% do sexo masculino, a média de idade 56 anos e a mediana de 57 anos. Fugindo um pouco do padrão mundial, como talvez pelo fato de sermos um hospital terciário, né, hospital universitário terciário, a maioria dos nossos pacientes estavam classificados no estágio clínico de C3 a C6 de CEAP. E na maioria das pesquisas, isso é de C0 a C3, onde tem a maior prevalência da doença, né? E o que a gente achou muito interessante é que 36,1% dos nossos pacientes tinham pelo menos sobrepeso e 43,9% tinham obesidade, que é um fator de risco tanto para a doença venosa crônica quanto para a doença cardiovascular. E nessa regressão logística que a gente fez, as variáveis avaliadas pela classificação clínica CEAP
A única delas tinha significância relevante estatisticamente e que podia sofrer algum tipo de intervenção era o IMC. As outras que tinham significância estatística, como exemplo, história pessoal, TP, a gente não tinha como intervir. Então, o IMC, a nosso doente tinha um IMC elevado, pelo menos sobrepeso, boa parte obesidade, e esse era o único fator de risco que a gente podia fazer algum tipo de intervenção para melhorar a progressão da doença. E a gente sabe que o IMC elevado está associado à piora dos sinais e sintomas da doença venosa crônica, ela dificulta a cicatrização do paciente com úlcera no estágio C6 ou C6R, tem uma dificuldade técnica, qualquer tipo de procedimento que você queira fazer, a obesidade e sobrepeso dificultam, e você tem um aumento de taxa de recanalização, mesmo que seu procedimento tenha sido correto. E quanto custa isso do ponto de vista orçamentário? O custo anual nos Estados Unidos ele é da tratamento e prevenção da doença venosa crônica é 2,5 bilhões de dólares. São 2 bilhões de dias de trabalho perdidos por ano, que dá um custo associado de mais 3 bilhões de dólares, e tem um maior impacto financeiro nos Estados Unidos que a própria doença arterial periférica. No Brasil, alguns dados interessantes de alguns anos atrás, do Ministério do Trabalho e Emprego, é a sétima causa, a doença venosa crônica é a sétima causa de afastamento de trabalho no Brasil naquele ano, responsável por 43.694 afastamentos por mais de 15 dias, ou seja, esse paciente entra para o INSS, isso quem paga somos nós, e a doença venosa crônica é responsável por 36% dos transtornos circulatórios relacionados ao afastamento de trabalho. Então tem um custo muito grande. Mas será que o custo da doença venosa crônica é só isso tudo que eu estou falando aqui? Quando a gente começa a pensar como duas doenças associadas, né, não de forma separada, a gente vai ver que a doença venosa crônica e a doença cardiovascular, elas compartilham alguns fatores de riscos, né, como obesidade, como a idade avançada, o sedentarismo, o tabagismo, diabetes médios. E na sua fisiopatologia, a gente tem disfunção endotelial, inflamação, que a gente viu lá na doença venosa crônica, e eventualmente trombose, que você pode ter também nas duas doenças. Então, na verdade, a semelhança fisiopatológica das duas doenças, que antigamente pensava-se muito diferente, não é tão diferente assim. Eu chamo a atenção para esse trabalho aqui, o estudo Gutenberg, que avaliou 12.423 pacientes na Alemanha, que tentava predizer o impacto individual de doenças no risco cardiovascular. Foram avaliados 10.664 pacientes, de acordo com a classificação, o estágio clínico da classificação CEAP e avaliou-se a incidência de doença cardiovascular nesses pacientes e a mortalidade por todas as causas. E olha que interessante, quando a gente olha para os fatores de riscos tradicionais da doença cardiovascular aterosclerótica, hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, história familiar, obesidade e tabagismo, elas são muito mais prevalentes quando o paciente tem o estágio clínico CEAP avançado, já com insuficiência venosa crônica, de C3 para C6, né? E o que chama atenção, sobrepeso e obesidade, principalmente, é o que mais tem associação nos estágios avançados, ou seja, o paciente obeso ele tem muita doença cardiovascular e tem muita doença venosa crônica em estágio avançado. E esse é o ponto-chave da condução desse paciente, que a gente observou também no nosso estudo realizado lá no Pedro Ernesto. E quando você olha as comorbidades cardiovasculares e associa o estágio clínico do CEAP, né, o C do CEAP, você vai ver também que DPOC, insuficiência cardíaca, doença coronariana, infarto agudo do miocárdio, AVC isquêmico e trombose venosa profunda estão associados aos estágios avançados da doença, a doença cardiovascular está associada aos pacientes com estágio avançado de doença venosa crônica. E chama a atenção a doença arterial periférica. De todos esses comorbidades que eu estou falando, a doença arterial periférica é a que mais tem relação com o avanço do estágio clínico da classificação C, da classificação CA. Então, o nosso paciente com doença venosa crônica, ele tem os mesmos fatores de riscos, alguns fatores de risco similares à doença arterial periférica, e a doença arterial periférica é mais presente conforme o estágio da doença venosa crônica vai avançando. E olha que interessante, esse estudo chega à conclusão que a previsão, quando você olha a previsão de incidência de doença cardiovascular nos próximos 10 anos, de acordo com o score de risco de Framingham, por classificação CEAP, é justamente a partir do C3 que a incidência nos próximos 10 anos
da doença cardiovascular aumenta de forma mais intensa, né? O paciente, quando ele passa de doença venosa crônica para insuficiência venosa crônica, ou seja, a partir do estágio clínico C3 e CAP, essa chance de doença cardiovascular aumenta progressivamente. E mais interessante ainda, né? Isso tem a ver com o estado inflamatório que esse paciente pode ter. Quanto mais sintomático, ou com mais sinais da doença venosa crônica, maior é a mortalidade, não só por doença cardiovascular, mas por qualquer tipo de doença. Aumenta a mortalidade global. Então, a doença venosa crônica, no seu estágio mais avançado, ela aumenta a chance de doença cardiovascular, ela aumenta a prevalência e a incidência de doença arterial periférica e ela aumenta a mortalidade global desses pacientes. E quanto mais avançada for a doença, maior a chance dessas intercorrências. E para finalizar, eu chamo a atenção desse estudo publicado alguns anos atrás pelo Daniel Mendes Pinto, né, um dos autores lá da SBACV de Minas Gerais, em que ele publica que existe uma correlação entre o grau da doença venosa crônica e alterações estruturais arteriais mensuradas tanto pela pressão arterial como índice de rigidez arterial e que a doença venosa crônica está associada a alterações degenerativas secundárias da doença venosa crônica, que compromete o sistema arterial e que tem implicações prováveis no desenvolvimento da doença cardiovascular. Então, para finalizar, pessoal, dentro do tempo, a doença venosa crônica é uma doença multifatorial, progressiva, de alta prevalência em todo mundo. A relação entre a doença venosa crônica e a doença cardiovascular, incluindo a doença arterial periférica, ela é cada vez mais estabelecida. A gente tem que identificar os fatores de risco que levam a essas doenças e atuar de forma precoce naqueles que a gente pode, que são reversíveis, né? E a nossa intervenção vai impactar na qualidade de vida, na morbimortalidade dos pacientes e, portanto, vai impactar no sistema de saúde e no previdenciário, seja ele público ou privado. Então, a gente não pode mais dissociar o nosso paciente venoso crônico como se ele tivesse exclusivamente uma doença venosa crônica. A gente tem que avaliar ele de uma forma mais global, olhar ele de uma forma mais holística e tentar intervir onde a gente pode medicamente intervir para diminuir a mortalidade dele. Muito obrigado a todos. Deixa eu descompartilhar. E estou aqui para a discussão. Perfeito, Ares. Então, acho que é um tema que vai abrir bastante discussão. Então, eu queria começar com os debates, chamando o Bernardo Barros, que é um grande estudioso também do assunto. Esse é um tema que provavelmente, assim como o lipedema, a quantidade de artigos que está pipocando é muito grande, né, crescente. Então, a gente que vai ver nos próximos anos bastante coisa nova sobre o assunto. Bernardo, fica à vontade aí para fazer as perguntas. Obrigado, Daniel. Obrigado, a Gina, pelo convite. Parabéns, Marcos, por trazer esse tema. O Marcos Arias, a gente sabe também que é um estudioso, está sempre buscando informação. A UERJ, né, tanto a angiologia quanto a cirurgia vascular, tem aí esse fragmento de pesquisa na microcirculação, junto com a professora Ilete Busquelar, da qual eu também pude participar. Eu acho que o que a gente mais tem que discutir, Daniel, e aí buscar informações, né, Marcos, é que são doenças sincrônicas e que tem tantos fatores de riscos para as duas que às vezes se confunde o que que uma está causando na outra ou se elas estão acontecendo ao mesmo tempo. E a gente fica na dúvida mesmo. Quando a gente vai para os biomarcadores, para os marcadores celulares e de parede, a gente pode perceber que realmente a inflamação acontece com os mesmos marcadores, né? Inclusive, tem alguns estudos até em animais avaliando dilatação de artéria, né? A gente ainda vai chegar lá, talvez, na avaliação da doença aneurismática, também ligada à doença venosa. Eu queria perguntar para o Marcos, aí para deixar a discussão bem aberta, eu acho que a parede vascular é uma só, ela vem de um mesmo canal embrionário, quando a gente for estudar essa parte embrionária, mas ela se divide muito durante a formação e ela serve, tem biomarcadores e tem marcadores celulares um pouco diferenciados. Se ele viu alguma coisa durante a aula, preparando a aula, alguma coisa de discussão que a gente já teve, se ele acha que são doenças sincrônicas que têm tanto em comum que as duas coisas acontecem juntos, ou se ele pessoalmente, estudando o que ele já estudou, acredita que são doenças que uma influencia na outra negativamente. Eu acho que é a segunda opção, Bernardo. Na verdade, é um misto do que você falou. Eu acho que são doenças que mostram alguma sincronicidade, compartilham de fatores de risco similares, né? Com exceção dos fatores de risco clássico, por exemplo, da aterosclerose, com exceção do cigarro. É interessante isso. Os outros todos estão associados às duas doenças
E acho que do momento que você dispara o gatilho da inflamação no endotélio, seja arterial ou venoso, você, de certa forma, facilita o disparo na outra parte da circulação, tá? O que eu acho que o grande contexto dessa aula em si é não olhar mais o seu paciente como segmento, né? Na verdade, quando você está tratando a veia, de certa forma, você está talvez prevenindo o avanço da doença venosa crônica, você está prevenindo o avanço da doença cardiovascular aterosclerótica também. Esse eu acho que é a grande mensagem final da aula, assim, não ficar atento ao seu paciente e o caminho inverso, eu não sei se posso dizer se é verdade. Se o paciente com doença cardiovascular necessariamente tem doença venosa crônica, alguns estudos mostram que sim também, porque esses pacientes ficam sedentários, têm obesidade, mas a relação da doença venosa crônica e o tratamento da doença venosa crônica talvez esteja gerando um impacto maior do que a gente pense no contexto global do paciente. Perfeito. E aí, só para incluir um dado clínico, né? Acabei de fazer a pletismografia de uma paciente aqui, mãe de uma aluna da Unirio, a gente está fazendo uma pesquisa aqui, e ela falou: Você não vai me perguntar se eu fumo? Aí eu falei assim: Não, eu vou ver primeiro o exame, que provavelmente ele já vai me mostrar o que você tem. E é um estudo de um flebotônico, e na avaliação, justamente o que você falou do Daniel Mendes, lá do Hospital Felipe Rocha, eu já participei de algumas bancas sobre elasticidade arterial. Na pletismografia, a gente viu claramente que o membro inferior direito tem uma alteração de onda de pulso. E ela falou que a maior queixa venosa, segundo ela, né? Lógico que depois a gente avaliou isso melhor, era no membro inferior direito. Então, aonde você tem doença arterial e doença venosa associada, a queixa é pior. Então, hoje a gente até dispõe já, por exemplo, de um aparelho que possa fazer essa avaliação, como você falou. A doença venosa, ela já não está mais sozinha, ainda mais numa faixa etária mais avançada, né? A gente não pode mais pensar na doença venosa como vasinhos, como varizes, sem avaliar toda essa parte metabólica, inflamatória associada. Eu acho que é isso, principalmente, também, que a gente vai ter que discutir. Com certeza, ela é maior do que a gente pensa, certamente. Então, vou chamar o segundo debatedor, Dr. Douglas Poschinger. Douglas. Muito obrigado, Dani, pelo convite. Obrigado, Gina. Eu recentemente fui dar uma aula de microcirculação que o Bernardo pediu que eu fizesse, e nessa aula eu fui provocado pelo Marcos, que me fez uma pergunta sobre essa correlação do DAP com a DVC. Eu ignorava bastante o assunto à época, e o que eu fiz? Eu fui estudar, né? Aí, até para complementar a entrada que o Bernardo acabou de fazer, eu tive a sorte de esbarrar num estudo retrospectivo grande de 10 anos que foi publicado no JAMA em 2018. E nesse estudo, eles pegaram o grupo de pacientes, né, e fizeram uma correção multivariada, limpando todas as variáveis associadas, né, a obesidade, sexo, idade, tudo. E isso mostrou no final da análise que existe uma correlação de risco relativo de 72%, que é totalmente independente dessas variáveis. Então, assim, realmente existe uma base fisiopatológica que conecta a DAP à insuficiência venosa crônica e até a doença venosa crônica como um geral, né? E aí a gente pega os pacientes que têm, como o Marcos falou, né, que tem a doença venosa, e quando você vai ver a ADAP desses pacientes, normalmente a ADAP ela é mais grave quando o paciente tem doença venosa crônica também. Daí a gente olha assim, poxa, se o paciente ele tem mecanismos fisiopatológicos confluentes, né, de alguma forma, e aí é especulando mesmo, Areias, e a gente não conhece bem a maneira, a base central fisiopatológica da causa da doença venosa crônica no início, né, na formação da doença. Você acha que a gente pode, e claramente a doença venosa tem um tratamento completamente diferente no dia a dia, na prática, né, da doença arterial, a gente pode estar subtratando, né, caminhando num rumo errado no tratamento da doença venosa crônica, ou o flebotônico ele tem realmente alguma validade. E perguntando um pouco na prática, né? A gente não faz ITB dos pacientes com varizes que a gente vai. A gente pega no consultório, palpa o pulso está ok, aí segue em frente, né? E 25% dos pacientes têm DAP assintomática, né?
E você pode ali no cálculo do ITB acabar esbarrando ali numa faixa abaixo de 0,8. Você acha que seria boa prática incluir o ITB na nossa consulta como rotina, mesmo que o paciente tenha um pulso palpável? Douglas, a primeira pergunta do flebotônico, né? Se você usar o flebotônico, se ele teoricamente tem, principalmente combinação de osmina e aspergina, tem ação anti-inflamatória, na teoria da base fisiopatológica, talvez sim, algum papel, mas isso teria que ser comprovado de uma forma muito mais enfática, né? O fato é que nós temos outras medicações para tratamento da doença arterial periférica, é, já comprovadamente eficazes, enfim, não sei se seria o caso de acrescentar isso, né? Precisaria de dados mais relevantes e robustos para a gente tentar definir que isso de fato tem alguma validade. Na prática, assim, nos primórdios, na, na minha formação de residente, a gente tinha que fazer o ITB de todo paciente que entrava ali dentro. Na época eu fiz lá no fundão, né, da minha residência. E a gente tinha que fazer ITB de todo mundo, assim, mesmo que fosse doença venosa crônica, era a regra do jogo, assim. Mas na vida como ela é, eu concordo com você, a gente acaba palpando o pulso, tá tudo certo. E mesmo quando a gente não palpa o pedioso, por exemplo, a gente fala, tantos por cento não tem, tá, né? Aí você avalia fator de risco, sim, mas eu acho que hoje em dia a gente tem que, não pode associar mais não, tem que perguntar os fatores de risco, fazer a intervenção se necessária, assim. Você não pode olhar para o seu paciente, ele é só uma veia ou ele é só o lado venoso da circulação. Eu acho que vale a pena você abrir um pouco o leque, aumentar um pouco o seu alcance da sua anamnese, ver os fatores de risco, até para você tratar ele de uma forma de saúde mais global. Orientação de atividade física é muito importante, né? Que a gente não vai estar nesse lado que abre um leque de discussão enorme, né? Mas a lebre aqui, eu acho que é o seguinte: se a gente está tratando a doença venosa crônica, de certa forma, é o meu questionamento. Será que a gente está tratando também já a prevenção da doença arterial periférica, da doença cardiovascular de forma global, né? O fato é que elas estão associadas, mas eu não sei se tratando uma, eu estou tratando exatamente a outra, tá? Apesar de terem bases similares. Então, vou emendar chamando a doutora Fernanda Penza. Fernanda, tem? Olá, pessoal, boa noite. Eu cheguei um pouquinho depois, mas eu assisti a aula no início. Bom, eu queria primeiramente agradecer o convite, agradecer o Daniel, a Gina, parabenizar o Marcos pela aula, pela brilhante aula. E aí, eu queria fazer uma pergunta, Marcos, que é o seguinte: eu anotei aqui. Considerando o benefício já demonstrado da rivaroxabana, 2,5, 2 vezes ao dia, associada ao AS, na redução de eventos arteriais e amputações na DAP, existe alguma perspectiva de estudo ou plausibilidade para o seu uso, na DVC avançada, especialmente naqueles pacientes com risco elevado de tromboembolismo venoso? Não, E tem uma outra assim, perguntinha também, já no mesmo tema, já vou emendar. Eu queria saber se você sabe assim se tem estudos de avaliação do risco tromboembólico em paciente com DAP e DVC avançada por conta dessa inflamação sistêmica, disfunção endotelial e o risco maior, né, de complicação. tem aumento da incidência de DAP, sim, na doença arterial periférica e na doença venosa crônica avançada, isso é bem conhecido. A questão do tratamento cai um pouco naquela resposta que eu falei para o Douglas, né? Eu não sei se eu estou tratando uma coisa, de certa forma eu estou tratando a outra, né? A única coisa que a gente tem certeza é que existe uma base fisiopatológica que antigamente pensava-se muito distante e hoje em dia os números estão mostrando que não é tão distante assim. Se é o tipo de tratamento que a gente vai reservar para os nossos pacientes, ele vai continuar na mesma linha que a gente sempre fez. Mas eu não sei se isso vai com o tempo mudar, né? Porque eu não sei se, por exemplo, quando você faz uma intervenção venosa e evita a progressão, uma intervenção, seja, enfim, cirúrgica ou clínica, ou você faz alguma intervenção no sistema venoso, se você de fato está fazendo profilaxia da doença arterial periférica ou da doença cardiovascular global. Assim, filosoficamente parece que sim, né? Não seria a indicação para isso. Vai tratar a doença venosa crônica porque ele tem a doença venosa crônica. O grande ganho é que talvez esteja além do que a gente imaginava. Você talvez esteja prevenindo eventos futuros, porque mostrou que a doença venosa crônica em fase avançada, aumento de morte cardiovascular e aumento de morte global, tá? De todas as causas, tá? Então é isso. Eu não sei se o tratamento que a gente reserva para um clínico serve para o outro, né?
Eu acho que a gente tem que tratar de forma separada ainda, mas talvez a gente esteja influenciando. E se você faz algum tipo de intervenção, seja termoablação, seja cirurgia convencional, seja espuma, talvez você também esteja interferindo a longo prazo na maior mortalidade do seu paciente. Beleza. Perfeito. Então, nesse momento, alguém tem alguma dúvida que queira perguntar? Pode falar pelo chat que a gente leu, se não, Ô, abrir o Dani, só microfone. rapidamente, isso é mais para trazer à luz da discussão de que esse fato existe, tá? A gente está, acho que, apesar de já ser bem estabelecido, o caminho da discussão está começando a ser aberto agora, né? Daniel, só acrescentar Bernardo, então, Marcos, em relação à avaliação do tratamento da doença venosa, melhorar essa parte da doença arterial, tem um estudo agora de 5 de maio de 2025, com meros 490 mil pacientes avaliados na Coreia, que mostra que se você tem doença venosa, você aumenta o risco de demência, né, de alteração microvascular cerebral em 40%. E nos pacientes tratados com doença venosa, diminui em 25% o risco de demência. Um estudo de mais de 10 anos de acompanhamento com N muito interessante. Então, eu acho que estudos como esse vão mostrar, sim, que você tratando a doença venosa, e aí está um prato cheio para cirurgia vascular, né? Se você diminui MACE, diminui infarto, diminui AVC e ainda diminui demência, a gente vai ter que ensinar exercício para o paciente, como você falou, cuidar desse paciente de forma global. Mas eu, depois de ter lido esse estudo, eu responderia que sim, você tratando a doença venosa, você diminui pelo menos a microangiopatia arterial, com certeza. O Daniel, inclusive, mandou, acho que é coreano também, né, Dani? Um que diminui insuficiência cardíaca, se trata está associada à insuficiência cardíaca. Eu acho assim, a grande chave disso tudo, a grande mensagem disso tudo é mudança de estilo de vida. Atividade física regular, perda de peso, controle alimentar. Eu acho que vai ser o grande tratamento para essas duas doenças no futuro, tá? É a mudança do estilo de vida, atividade física supervisionada de moderada intensidade, pelo menos 150 minutos por semana, que é a regra atual. Eu acho que vai ser o grande chave, o grande salto para o tratamento. Você fala muito de intervenção de remédio, mas eu acho que o estilo de vida vai ser disso tudo aí o mais importante. Perfeito. Pessoal, então, passando, parabéns, Areias. A gente vai passar para um próximo tema, que, na verdade, é um convite a vocês a um evento que vai ter nessa sexta-feira. Marcos está aí, ou se não, o João, vocês querem apresentar, fiquem à vontade aí também para abrir o microfone. Marcos Teixeira, o João, o Oi, Adriano. boa noite. Então a gente vai ter um evento na sexta-feira que é o Flebo Learning, é um evento da SBACV Nacional e vai ser no Hospital de Força Aérea do Galeão, cujo chefe do serviço é o Dr. Marco Carneiro Teixeira. Não sei se o Marquinhos está aí na reunião junto. João, boa É, noite. Boa noite a todos. Ô, Marquinhos, então Tudo bem? é um evento que já ocorreu anteriormente em São Paulo, já por duas vezes, e uma vez em Minas Gerais, e agora a vez do Rio de Janeiro. A gente objetiva fazer tratamento com laser transdérmico, endolaser e escleroterapia com espuma densa em vários pacientes de doença venosa crônica, e também vai ter uma pletismografia também para a gente mostrar esse tipo de exame para os associados adimplentes que puderem participar. Eu vou depois colocar no chat do grupo da diretoria o link de inscrição para quem quiser fazer. Acho que vai ser um evento bastante interessante. Marquinho, não quer falar algumas palavras? Rapidamente, boa noite a todos. É um prazer, obviamente, assistir a apresentação brilhante do Ares, como sempre. Debate maravilhoso. E, obviamente, convidá-los. É o segundo evento que a SPSV Nacional faz no nosso hospital, nosso serviço, prestigiando. E o primeiro correu muito bem, tenho certeza que o segundo também vai ser bastante interessante, como o João falou, diversas tecnologias, e o Daniel vai estar junto, Bernardo, Trindade, Negrelli, um grupo grande dos nossos diretores, associados. Eu tenho certeza que vai ser uma troca de conhecimento muito bacana. E claro, a presidente Gina também vai estar presente, prestigiando o nosso evento.
e essa parceria SBCV Nacional, junto com a Regional do Rio de Janeiro, tem rendido bons frutos. Eu tenho certeza que esse vai ser mais um deles. Nosso hospital vai estar de porta aberta para receber todos e trocar conhecimentos. Muito obrigado, presidente. Eu é que Ô, agradeço a João, vocês e eu gostaria de pedir para o João Sarragoff, nós poderíamos fazer a divulgação desse link, mais uma vez pedir para a nossa secretaria, divulgar para todos os sócios, que eu acho que vai É, ficar mais é uma abrangente, honra, presidente. É uma tá? honra. É só Podemos botar pedir assim. amanhã para o pessoal da secretaria divulgar de novo o link de inscrição. Com o maior prazer. Queria agradecer aí ao Marco Carneiro Teixeira pela colaboração que tem dado. Já tivemos o evento do curso Eco, agora o Flebo Learning. Queria agradecer também a presidente Gina, que já participou do outro evento do curso Eco e deu toda a força aí para a gente fazer o Flebo Learning. Agradecer ao Daniel Drummond, nosso diretor científico, pela oportunidade de poder passar para vocês apresentar aqui, fazer essa propaganda do evento e parabenizar o Marcos Arias pela brilhante aula. Muito obrigado a todos. João, senti saudade de você falar o número da reunião em numeral. É sexcentésima, É sexagésima. sesquicentésima, sexagésima. Esse Abraço. povo não aprendeu, não foi para a escola. Muito obrigado, Marcos Areia. Sua apresentação foi maravilhosa e os debatedores. Presidente, você Vamos quer lá? emendar fazendo a apresentação do Sebrae, do projeto? Sim, com certeza. Mais ou Por menos, né? favor, Mais ou menos. Neide, eu não estou vendo a Elana, ela está por aí? Sim, a Ilana está sim. Ah, tá ali, já vi. Por favor, Elana. Elana Daer, ela é a nossa representante, está aqui representando o Sebrae Rio de Janeiro. Nós já estivemos juntos num curso em que houve um treinamento para médico em gestão da própria clínica. Ela vai falar melhor do que eu a respeito. Está aí, por favor, Elana, a palavra. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, doutora Gina. Obrigada a todos aí. Estão me ouvindo bem? Sim. Maravilha. Bem, um pouquinho antes de eu iniciar falando do programa, eu vou falar da Ilana. Eu sou uma analista de negócios do Sebrae Rio e eu, por mais de... já vão fazer 5 anos, né, doutora Gina, que eu iniciei como gestora de projeto de saúde aqui na nossa região. E nós começamos com um projeto com a Unimed, onde nós acompanhamos em 2020, ou seja, bem no início da pandemia, os médicos durante um ano. E ali a gente teve um grande aprendizado, né, doutora Gina, assim, no sentido de olhar para as principais necessidades que o médico tem e nós conseguimos auxiliar eles nessa mudança que o mercado acabou apresentando em termos de gestão das clínicas, tá? E a partir desse conhecimento, a doutora Gina me pediu, né, um programa para fazer esse mesmo olhar de mudança dentro da clínica e do consultório de vocês. E aí eu preparei esse programa e gostaria de apresentar. Eu vou compartilhar. Já estão vendo a minha tela? Não ainda, Ilana. Se entrou. Está carregando ainda. Tá. Ok. Entrou? Sim, agora sim. Tá ótimo. Bem, ele é um programa de gestão para clínicas médicas, tá? Qual que é o foco? A gente trabalhar em 2 pilares. A transformação digital. E aí, quando eu falo em transformação digital, não é muito sobre rede social, não é site, é um olhar de tudo que pode digitalmente facilitar a vida do médico, tá? Então, esse é um pilar que a gente trabalha nesse programa. E o outro pilar é a gestão da clínica médica, ou seja, trabalhar a gestão financeira, acompanhar os indicadores financeiros de vocês, quais processos hoje vocês têm na clínica e no consultório que pode ser melhorado, trabalhando com padronização de atendimento, humanização, e aí quando a gente fala humanização, está um pouco batido, é muito o olhar de como é a jornada do paciente e como eu posso melhorar essa jornada do paciente.
tá? E a gente também trabalhar a capacitação das secretárias. Por quê? Quando a gente iniciou toda essa mudança dentro dos a gente pegou uma certa resistência, porque mudança impacta no dia a dia, né? E aí áreas para dentro desse processo de mudanças e acaba elas abraçando, fazendo essa mudança de uma forma mais fluida, tá? Bem, e aí como é que a gente inicia essa jornada da mudança, tá? Nós temos duas etapas. A primeira etapa eu chamo de uma etapa estruturante, onde a gente vai entender vocês, né? Ou seja, a gente vai fazer um diagnóstico, entender a maturidade de gestão em que vocês estão. Por quê? A gente vai fazer um plano de evolução individualizado da clínica. Não é algo, não é, vamos colocar, não é um tratamento pré-determinado. Ele vai ser feito de acordo com a realidade de cada um de vocês. E aí a gente vai ter o que a gente chama de consultor padrinho. Ele vai acompanhar vocês durante toda a etapa de implementação, para ver se vocês estão conseguindo ter a evolução necessária, a evolução que vocês precisavam desde o início. Então, vamos colocar que eles vão ser vai ser o consultor que vai nortear vocês durante todo o período, tá? No caso, o programa ele tem 12 meses. Então, esse consultor vai estar com vocês a partir do primeiro mês até. E aí, na etapa de implementação, a gente entra com os consultores especialistas. Então, eu vou vir com um consultor especialista, trabalhar com vocês a gestão financeira. Então, ele vai olhar os custos que vocês têm, aluga a sala da clínica, está correto esse valor de aluguel de sala? Quais são os indicadores que ele tem? Vai olhar isso. Faturamento de plano de saúde, às vezes precisa ter um olhar, tem muita glosa. Então, vai vir com esse olhar especialista no financeiro. E aí, não é somente um curso, tá? Vocês vão ter a teoria, mas o pulo do gato, podemos chamar assim, é a consultoria para implementar as ações. Então, ele vai acompanhar com vocês toda a construção da gestão financeira e vai indicar, olha, preciso ajustar isso não está legal, né? Então, ele vai trabalhar ao longo de 3 meses esse olhar de ajustes necessários, de acordo com os indicadores que forem estabelecidos. Depois a gente vem com um consultor de transformação digital, onde aí ele vai ter, vocês vão ter muito conteúdo sobre como a transformação digital auxilia na saúde e aí nas consultorias ele vai ver de tecnologia pode auxiliar vocês, e aí é individualizado mesmo. A gente teve um médico que ele precisava ter uma funcionária para ler um exame que ele fazia na clínica, que ele conseguiu fazer essa transcrição das anotações via inteligência artificial. Então, a transformação digital, ela vem para auxiliar. Às vezes, coisas simples, médico que tinha 5 agendas, ele precisava ficar ligando para os locais onde ele tinha agendas para saber se ele tinha horário ou não. Jogou tudo isso para uma nuvem. Então, são ações simples, mas que facilitam e que, às vezes, vocês que estão dentro do dia, da correria, não conseguem perceber. E aí, o consultor de fora, ele vem para ponto. Né? Então, tá tudo certo, doutora Gina? Só falhou um pouquinho a sua fala, tá? Tranquilo. Só o finalzinho que eu acho que falhou um pouquinho a sua fala. Tá. E aí eu falei um pouquinho dessa questão da transformação digital. Até aí, ok? Sim, tudo certo. Maravilha. E aí depois que a gente trabalha a transformação digital, como a gente está falando são 5 encontros coletivos, e é bem extenso tudo o arcabouço de informações digitais que vocês têm, aí vocês vão trabalhar em torno de 3 meses a transformação digital, tá? Os encontros das consultorias, direto com o consultor, vocês agendam no melhor horário, tá? Então, isso também facilita um pouco vocês nessa evolução. Então, depois que a gente finaliza a transformação digital, a gente vai para a gestão por processo, que é olhar
ver como é feito os encontros de vocês, desculpa, como é feito o dia a dia e como que vocês podem melhorar essa toda a operação de vocês dentro da clínica, daquele consultório, mapeando, fazendo procedimentos operacionais padrões e etc, tá? E aí depois a gente finaliza com o treinamento das secretárias para auxiliar. E sendo que vocês às vezes têm sócios, às vezes têm secretárias que auxiliam nesses pontos específicos. Eu tenho uma pessoa que me ajuda no financeiro, eu tenho uma pessoa que me ajuda em transformação digital. Vocês podem trazer elas para dentro do programa, porque a gente sabe que nenhuma mudança ocorre sozinho, né? Então, vocês podem trazer essas pessoas que auxiliam vocês para tomar conhecimento, para trazer o olhar delas, para vocês efetivamente conseguirem fazer todas as mudanças necessárias. E aí aqui eu trago um cronograma, depois a Neide vai passar para vocês, quem quiser ver reserva de data, tudo mais. Então, notem que são 12 meses que a gente está acompanhando vocês, a gente tem aí um intervalo de um mês a cada aula presencial, a cada aula, encontro coletivo, todos online. Tá? Acompanhar vocês e os consultores especialistas. No final, a gente faz novamente o diagnóstico para ver que vocês evoluíram, que dependendo, porque a jornada inicia, não finaliza, né? É uma melhoria constante a gestão de uma clínica do consultório, né? A gestão de empresas como um todo. Então, a gente esse diagnóstico para seguir e individualizado, o Sebrae continua aí ajudando, tá? Basicamente é isso, tá? Assim, o objetivo. Então, o que a gente percebeu ao longo desses 5 anos, o que mais muda é esse comportamento do médico no que diz respeito à gestão e atendimento da clínica consultório. Ele tem um outro olhar, por mais que ele já fosse sensibilizado, a gente teve alguns médicos dos programas anteriores que eles já tinham feito pós-graduação em gestão, mas eles falaram assim, Lana, o que fez a diferença foi esse formato de implementação. É o consultor olhar o nosso individual, ver o que pode melhorar, né? Então, essa mudança comportamental de como vocês vão fazer tudo dentro da clínica, que é o principal objetivo, tá? E um dos resultados é a gente melhorar os indicadores financeiros, a eficiência operacional e olhar os canais digitais, a jornada digital do paciente para auxiliar vocês no dia a dia, tá? E aí são 12 meses de programa, com toda essa consultoria que a gente falou. O Sebrae, ele subsidia todos os programas que são nossos, né? Então, é um programa que sai a 1.950, dividido em 12 vezes no cartão. E aí é isso, né? Se você tem mais um sócio, ou se você tem uma secretária que te ajuda, ou até mesmo um funcionário administrador, ele pode participar do programa, porque o nosso objetivo é efetivamente fazer toda essa mudança que eu citei. Tá? Bem, é isso. Convido vocês a fazerem parte, espero que gostem, espero que, né, doutora Gina, que vocês achem isso realmente interessante e queiram fazer essa mudança. Muito obrigada, Ilana. Realmente, o programa nos ajuda bastante na organização e administração da clínica. Fizemos eu e o João Roberto e a nossa clínica, naturalmente, né? Acho que vale a pena e vamos juntos, ok? Perfeito. Pode terminar, Eva. Obrigada, Ilana. Nada, se tiverem qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Obrigada pela atenção de todos. Bom, parabéns. Seguindo a nossa apresentação, só queria reforçar, esse foi um projeto que a nossa presidente Gina trouxe, eu acho fantástico, eu também devo fazer, e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente fica à disposição também para enviar todos
as informações sobre o programa. Era isso Eu que eu vou, gostaria de acrescentar. Se alguém tiver dúvida, passa para a gente vai organizando. Obrigada. Deixa eu só não esquecer que a gente deve estar abrindo as inscrições, então, a partir de segunda-feira, dia 14, para as pessoas interessadas em fazer o curso, né, Gina? Exatamente. perfeito. Vamos Então, lá? seguindo, eu queria convidar a Lívia Lira, que vai apresentar, então, decisões que impulsionam como escolher o próximo passo da sua carreira. Lívia, fica à vontade. Seu microfone está fechado, doutora Lívia. Falando sozinha, né? Boa noite, pessoal. Agradecer o convite, especialmente ao Daniel, um grande amigo, presidente Gina. Parabenizar aí pela iniciativa, né, de trazer aí tanto uma visão que a gente colocar nosso paciente no centro, dentro da visão de uma mudança de estilo de vida e que, de fato, põe nosso paciente no centro, como trazer também todo esse olhar de gestão que é fundamental para a gente não terceirizar a nossa carreira, que eu acho que casa muito bem com o que a gente vai conversar aqui. E foi um tema que eu falei, inclusive, no Encontro Carioca, né? E eu acho que vai ter aqui uma oportunidade de trazer isso e também trazer novamente e a gente ter a possibilidade de discutir, né? Só ligar meu cronômetro aqui, porque eu falo demais, para poder não atrasar. Então, assim, quando a gente pensa em escolhas de carreira, existe uma base em que a gente, como médico, estando aqui 9 horas da noite no dia de hoje, a gente quer competência técnica. Mas a gente sabe que a medicina vai muito além disso hoje em dia. Uma medicina que antes ser técnico era suficiente, mas no momento em que o paciente foi ganhando informação, os convênios tomaram conta da nossa atuação, a gente perdeu tempo, a gente perdeu muito do que fazia o paciente nos valorizar, né? Éramos detentores de conhecimento, e a gente tinha tempo para cuidar de fato do paciente. E com essa perda de tempo, eu enxergo que a medicina foi trazendo artifícios de tentar ter o paciente de volta para a gente, com tecnologia, com experiência, para a gente conseguir ter um novo degrau de valorização. E eu entendo que hoje a gente vive uma medicina de muito ruído, uma medicina de tanto ruído e tantos artifícios que a gente foi colocando, que eu sinto que é um momento que, estrategicamente, o próximo passo nosso, enquanto os médicos, é recuar, procurar o que é que ficou para trás na construção da medicina. Mas, de fato, a competência técnica segue sendo a base, soft skills vai compor aí essa relação médico-paciente, a gestão, um pilar fundamental, como a Alana trouxe, e o marketing também como uma estrutura. E aqui é necessário, nessa construção, a gente se desprender do nosso ego e ter tempo para se olhar. Eu não tenho uma resposta de qual que vai ser o próximo passo estratégico da sua carreira, e por isso requer que você pare e olhe para a sua vida. Não existe um caminho comum, mas existem estratégias comuns. E aqui eu vou trazer uma visão muito estratégica de quem viveu aí a construção da própria carreira, mas que ajudou aí centenas de colegas também nessa caminhada. Porque a gente vai ter que ter estratégias para entregar resultado, ter posicionamento de mercado, criação de demanda, oferta alinhada ao público, inteligência operacional, aumento de margem, previsibilidade. Isso envolve ferramentas de gestão. Mas, se você não souber para onde você quer ir e o que você quer dentro da sua carreira, encaixada com a sua vida, fica difícil até que alguém consiga mover as peças estratégicas dentro da sua carreira. Para quem não me conhece, eu sou Lívia Lira, sou cirurgiã vascular aqui em Belo Horizonte, sou alagoana, mas moro aqui há 15 anos, fundei o Flebo Academy, onde eu consigo ajudar aí centenas de colegas aí na construção da carreira dentro da flebologia. E quando a gente pensa na construção de carreira, tudo que a gente quer é uma caminhada aí em que a gente se esforce muito e que em alguma hora a gente possa descansar. Eu não sei vocês, mas eu enxergo
o momento que a medicina está vivendo, muita gente cansada de ter feito 6 anos de faculdade, 4 anos de residência, uma caminhada aí longa, em que a gente se esforça para conseguir acompanhar as demandas do mercado e não acaba. Nunca a gente pode sossegar. E a notícia é que não vai ter como mesmo, porque isso faz parte de um ciclo de, de todo produto e de todo serviço. Mas eu queria trazer também aqui um ponto que, na construção da carreira, não necessariamente a gente tem que chegar até ali o final. E por isso que esse ponto de você saber o que você quer vai ser fundamental até para entender até que ponto de gestão você vai. E para isso a gente precisa de tempo. E quando eu falei aqui que não vai ter uma linearidade, é que não sou eu que estou falando. De fato, ciclos de produtos e serviços, eles têm começo, meio e fim. Eles entram em declínio. E nesse ponto de declínio, a gente tem que tomar uma decisão e tomar atitudes que façam a gente viver um novo ponto de crescimento e de introdução. E quando a gente pensa em carreira, a gente pode ter uma carreira passageira, em que a gente vai seguir a moda, seguir alguns hypes, mas é difícil se manter se você não tiver uma construção sólida, né? Mas, sem dúvida, para quem vive a fase de maturidade, sente que vive uma fase de estabilidade e que vai viver uma fase de declínio, se não já estiver vivendo, e que, de fato, precisa olhar para a sua carreira para tomar uma nova decisão. Isso não acontece de uma forma linear, como eu mostrei ali naquela escada. Isso envolve uma curva que declina, e ali naquele ponto de inflexão é onde a gente precisa tomar novas decisões. E as fases da carreira, ela vai coexistindo dentro dela mesma. Então, numa fase inicial, ela vai entrar em declínio, a gente sobe com uma nova fase em seguida. E eu penso que é um momento, como eu falei no início, em que a gente precisa, enquanto médico, resgatar coisas que ficaram no passado, enxergar o futuro e aí construir um novo presente, entendendo que nem tudo que é novo é bom e nem tudo que é velho é ruim. E cada etapa da nossa carreira, a gente vai precisar de estratégias específicas para alavancar resultados de forma mais rápida e objetiva. Até porque, para a gente construir uma estrutura de carreira extremamente organizada, tendo dados muito precisos, tendo uma organização linear, isso aí é um processo que não acontece do dia para a noite, que por mais que a gente traga pessoas para nos ajudar no dia a dia, a gente precisa de time, precisa ter capacidade de liderança, e são N variáveis que a gente vai precisar viver. E aqui, pensando naquela construção de fase, trazendo a lógica de serviços e produtos, eu penso aqui, que na fase 1, quando a gente sai da residência, a fase 2 é quando a gente já tem um pico de crescimento, a fase 3 entra em maturação. E como não é linear, eu quis trazer uma forma que objetive essas fases. A fase 1 é a fase que, em geral, a gente vai estar cansado de plantões, tem os primeiros pacientes ali particulares ou na sua própria clínica privada, não necessariamente particular, desejo de independência, você tem medo da instabilidade financeira, insegurança sobre precificação e volume de pacientes, e também uma insegurança técnica. Da fase 2 para 3, a gente tem ali agenda mais cheia, o faturamento ainda é oscilante, falta de tempo, resistência a você se posicionar, porque você tem medo de perder os pacientes ao subir preço ou mudar de posicionamento, dificuldade de delegar. Você pode ter várias pessoas do seu time, você poder arcar com isso, mas você vive a dificuldade de delegar, e receio de perder o controle. Receio de perder o controle é algo que eu percebo em muitos colegas e que eu percebo e percebi em mim. No momento em que eu vi a clínica tomando uma proporção maior, um volume maior, o receio de perder o controle, em um momento me travou, eu tive um burnout e voltei para entender toda essa trajetória até para ajudar outras pessoas a não passarem por isso. Na fase 3, a gente vive uma saturação do modelo, a concorrência mais forte, desejo de novos desafios, mas naquela escada de virar empresário, a gente vive o medo de perder a essência enquanto médico. E dúvida se quer um próximo passo ou não, e resistência à inovação. E dentro dessa lógica, a gente vive
uma matriz de crescimento. Quando a gente se introduz como um novo serviço ou produto, a gente vai ter ali como base a visão, quem você é, o que que você quer, quanto tempo você quer trabalhar, com que público você vai trabalhar, a entrega e fidelização, que envolve todos os seus processos assistenciais, mas também você, enquanto médico, para fazer uma entrega técnica, um fluxo de conversão, que é o momento que o paciente senta na sua frente, ao momento em que você define um tratamento, propõe esse tratamento, o paciente percebe valor e ele, de fato, inicia uma jornada para entrar dentro do fluxo de entrega e fidelização, e um fluxo de aquisição, que por muito tempo era um fluxo fluido feito através dos convênios, mas que cada vez mais, com um posicionamento, especialmente para posicionamentos em que você vive a medicina 100% privada, você vai ter que ter um fluxo de aquisição que envolve não só o marketing digital, mas também o seu posicionamento offline. E é possível fazer isso de um jeito estratégico ou aleatório. E aí aqui eu vou Amanhã trazer fases de forma breve. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu me perdi, vou voltar aqui. Eu vou trazer aqui as estratégias por fase para poder clarear. Não tente se encaixar em cada uma dessas fases. Você pode estar vivendo a transição ou pode ter ficado para trás alguma estratégia importante, por exemplo, da fase 1, para você que está vivendo uma fase 2 ou uma fase 3, por exemplo, tá? Então, como eu coloquei aqui, na fase 1, em geral, o foco estratégico vai ser em atrair mais pacientes. Aqui está pacientes particulares, mas não necessariamente pacientes particulares. Depende do seu posicionamento. Você atrair pacientes para você. Quando eu coloco aqui pacientes particulares, para quem vive uma medicina 100% privada, vai ser um paciente particular que vem por via que não é o convênio, mas para você que está vivendo uma transição de sair de plantões, montar uma estrutura sua, você pode estar vivendo um momento que você está atraindo pacientes para você através de convênio. Estruturar um consultório, melhorar a execução técnica e um marketing básico. Aqui, no meu ponto de vista, sua energia tem que ser gasta em ficar muito bom tecnicamente. O maior ativo nessa fase estratégica vai ser você ver como que você está alocando o seu tempo. O seu maior ativo é o tempo. O seu maior problema é insegurança técnica, é falta de clareza, de estratégia e de visão de longo prazo. E o maior inimigo é você alocar o tempo no lugar errado, ou seja, você não ter uma visão de futuro e alocar o seu tempo em ficar fazendo muitos plantões, trabalhando em lugares em que você muitas vezes não se vê no futuro, gastando todo o seu tempo sem alocar tempo em você construir a sua carreira no longo prazo. E também você pode ter como inimigo aí a obesidade mental. Você vai ficar na teoria e sem conseguir aplicar esse conhecimento. Dentro dessa estratégia, você pensar em como alocar o seu tempo com equilíbrio, numa estrada de sobrevivência de curto prazo, que te dá estabilidade, retorno financeiro mais garantido, que vai te dar paz para construir o seu longo prazo. E essa construção de longo prazo e curto prazo, ela vai depender de quem é você e do que você quer. Não tem como fugir disso e tem que ter cuidado para não ir aí na onda hypada de outra pessoa, quando, na verdade, o que faz sentido para você é algo diferente. E aí, comece simples. Comece de uma forma extremamente simples, encarando seus desafios de aprendizado, entendendo em quem investir primeiro, como adquirir confiança e segurança, especialmente para quem vai por uma carreira arterial, em que a curva de aprendizado é muito mais longa, quais aparelhos comprar, onde atender, como fazer marketing e iniciar o marketing de forma muito básica. E muitas vezes nessa fase você vive um abismo entre a teoria e a prática efetiva, e a formação do Flebo Academy, da formação Flebologia 360, específica para a flebologia, onde eu estou posicionada, eu trago aqui a lógica de conectar a prática com a teoria. Você saber o suficiente para otimizar a sua prática é fundamental nessa fase e ter cuidado para não inverter a sua pirâmide. Na fase 2, você começa a ter dificuldade de conciliar o consultório com plantões, com outros lugares que você trabalha. E se você tem a visão de ficar 100% na sua vida
privada no consultório, isso pode ser um problema e você precisa definir estratégias para ir transicionando a sua escala de horários. Dificuldades em aumentar o seu ticket médio, falta de previsibilidade financeira e eficiência no atendimento. Aqui, um ponto estratégico é realmente você estruturar os seus processos para você ter dados na mão para tomar a decisão de qual será o seu próximo passo. Aqui, um ajuste de gestão, de implementação vai ser fundamental. E aí envolvem várias variáveis. E aqui um ponto importante a gente não vai conseguir implementar tudo ao mesmo tempo. Então, ter uma visão muito estratégica do que você quer e entender que você não vai poder delegar toda essa visão estratégica de gestão para alguém, a pessoa que vai assumir o seu marketing, vai tomar conta do seu marketing, ou vai tomar conta de toda a sua operação, isso não vai existir. Então, a gente ter a consciência de tomar a rédea da nossa carreira é extremamente importante e fundamental. E nisso a gente tem um programa do Fleb Academy, o Impulse, que é um programa em que a gente desenha essas estratégias específica para quem está no mundo da flebologia e quer uma prática de flebologia privada. Tá? Na fase 3, aí é um momento em que a gente vai querer trazer ali, atrair leads mais qualificados, o tempo nosso já está esgotado, a gente já tem um posicionamento que a gente desejou lá atrás, mas a gente esbarra ali no tempo, a gente tem o tempo das nossas 2 mãos, e aí a gente vai querer o máximo de previsibilidade para poder entender qual que vai ser o nosso próximo passo, e aí ganhar eficiência dentro da nossa operação, com automação, com eficiência de time, vai ser fundamental para a gente poder ter ali um equilíbrio entre faturamento e qualidade de vida, até porque nas primeiras fases, são fases em que dificilmente a gente consegue acoplar tão bem uma qualidade de vida tão melhor quanto nas fases mais avançadas, né? E, como eu falei, isso não vai ser linear, isso a gente vai ter oscilações que naturalmente vão acontecer, e um ponto fundamental aqui, decisão. Você decidiu o que faz sentido para você. Por quê? Até hoje, eu estou atuando em um modelo na clínica em que eu atuo sozinho. Eu divido meu tempo com o Fleb Academy e com a clínica. E eu não sei se eu quero evoluir para um modelo em que eu tenha vários médicos trabalhando aqui dentro. E eu já me pressionei e achei que eu precisaria ir por esse caminho. Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que com todos os processos estruturados como estão, eu sinta que eu posso fazer isso de forma segura e dentro do que eu consigo perder de controle, isso acontecer de uma forma saudável para mim também. Então, eu acho que é muito importante você entender o que você quer. Você não tem a obrigação de querer uma clínica só sua. Você pode muito bem construir a sua carreira trabalhando na clínica de outra pessoa. Isso vai estar tudo certo. Você vai ter o seu crescimento e as suas fases de crescimento dentro do seu modelo escolhido. E aqui eu penso nessa reflexão, né? Onde que está a medicina nesse momento? Muito mais de onde que está o nosso próximo passo estratégico da nossa carreira. Será que a gente precisa de mais tecnologia e experiência para o paciente? Ou a gente precisa resgatar um pouco o tempo com o paciente, silenciar um pouco mais, parar de querer vender a todo custo e, enfim, eu sinto que é um momento em que o mercado como um todo está cansado de ser esgoelado para alguém comprar a todo custo, né? E se o seu lugar hoje na carreira foi você achar que você atingiu o topo, sai daí rápido, que esse lugar aí é perigoso e ele é vazio e vale a pena descer daí. E eu acho que o principal é isso, né? Sempre vai ter um lugar para a gente ser alguém melhor nesse mundo. Estou aberta aqui para a gente discutir e contribuir com todo mundo. Parabéns, Lívia. Então, é sempre um prazer trazer a Lívia para cá. A gente vê que o mercado ele está saturado, ele tem oscilações, né, que são sazonais, ou por crise, pelos juros, pandemia. Então, a gente está sempre vulnerável a algum fator externo, né?
E a gente vai tendo que sobreviver, né? E a gente tem que toda hora ficar tendo que ter uma visão macro. Então, a Lívia, eu acho que sempre sacode um pouquinho, traz informações novas e tenta orientar aonde a gente está, se está fazendo a coisa certa, e abrir a cabeça. Tem uma frase muito legal assim que eu gosto do Michael Porter, que eu não sei se vocês conhecem, que a concorrência moderna ela tornou muito difícil manter as vantagens competitivas, né? Então as empresas passaram a se imitar muito rápido umas às outras. Só que ele falou isso em 1986, né? Em uma era de inteligência artificial, onde a gente tem uma facilidade de acesso, né, a qualquer ferramenta que você queira imitar, ficou muito rápido, né? Então a pessoa tem que se reinventar porque o mercado se satura. Então ele termina a frase falando que existem dois caminhos, ou a diferenciação ou o preço baixo. O preço baixo, você vai entrar naquele mercado, muitas vezes que se confunde até com o plano de saúde, né? Mas acho que o mais importante é você fazer uma análise, um mapeamento de onde você está, aonde você quer se inserir, né? E você fazer um planejamento adequado. Então, esse foi só um comentário, mas eu queria abrir, né, para a Gabriela Negrelli comentar os debates e fazer qualquer pergunta que ela tenha para a Lívia. Opa. Obrigada, Daniel e Gina, pelo convite. Parabéns, Lívia, pela aula. Eu acho que é isso que você falou, né, Lívia? A gente tem que saber onde que a gente quer chegar, né? A gente, todo mundo. E como o Daniel falou, hoje a gente tem vários lugares que você pode atuar, no popular, no plano, e a gente consegue chegar a resultados bons. A gente tem bastante quando você pensa qual o próximo passo, hoje todo mundo quer ter todos os aparelhos, às vezes construir uma clínica bem com tudo, adquire tudo e não tem o processo de chegar até lá, não tem a vivência do básico. E a gente consegue bons resultados fazendo aquele beabá, tanto no, na flebologia mesmo, né? Na espuma, a gente vê dos contrastes ótimos resultados, sem precisar ter tanta tecnologia. Então, o próximo passo a gente tem que saber onde que a gente está e aonde que quer chegar. Eu acho que é muito legal. E, Lívia, quando você fala de próximo passo em adquirir novos aparelhos, o que que você sugere? O primeiro ponto é entender onde que você está. Eu vou te responder, mas eu vou contar uma história de uma colega que eu fiz uma mentoria individual online com ela. Ela tava em Pernambuco, ela está em Pernambuco. E ela me ligou e falou assim, Lívia, eu estou perdida e eu estou sublocando um espaço dentro de um ambulatório. Eu estou atendendo os pacientes, mas é muito paciente, e ela queria um novo posicionamento. Estou atendendo o paciente de 15 em 15 minutos, estou apertada financeiramente, mas eu já estou aqui, trouxe aqui para você, até para você me ajudar a decidir, uma carta de financiamento para eu comprar um laser transdérmico, que eu acho que aí vai dar certo. E eu só perguntei para ela, você acha mesmo que vai chegar um laser transdérmico com uma dívida, você vai abrir uma caixa e todos os seus problemas vão ser resolvidos? Não vai ser resolvido. Então, pode rasgar essa carta para começar. Então a gente voltou, reestruturou o atendimento dela dentro do ambiente que ela estava, diminuiu o volume, perdeu para ganhar. Então começou a atender os pacientes com mais tempo. Isso gerou uma percepção de valor maior daquele paciente. Ela mudou a forma dela abordar o paciente no tratamento. Com isso, conseguiu, com um tempo ali, reestruturar financeiramente, conseguiu sublocar uma outra sala dentro de uma clínica que era uma clínica mais organizada, então investiu um pouco mais ali de custo fixo. E aí, posteriormente, a decisão que a gente tomou foi que a lógica era ela comprar o endolaser e não o laser transdérmico, por exemplo. Então, assim, a ordem vai ser na minha percepção, um excelente diagnóstico, então é um fleboscópio e um ultrassom. Se você não tem como comprar um ultrassom, tem acesso a um ultrassom.
que você faça exame em um lugar, você possa direcionar seus pacientes. Então, é na ordem que a gente avalia o paciente, o diagnóstico, depois, como que eu vou fazer uma entrega de tratamento de microvasos de forma confortável. Então, um resfriador de pele, que aí te permite alugar um laser transdérmico ali, ou fazer um tratamento de microvasos com tumescência e espuma e esclero, que vai entregar um bom resultado, associar a flebectomia a depender do momento de carreira que você está, avalie o mercado. Avalie o mercado. Existe mais oportunidade dentro do tratamento funcional? Eu iria para a termoablação. Endolaser ou radiofrequência? Depende. Depende de onde você quer chegar, do que é que tem disponível no seu lugar. E, por fim, o laser transdérmico. Só que isso não vai ser tão linear, vai depender muito de onde a pessoa está também e quem Uhum. é ela dentro dessa logística. Mas eu encaro dessa forma. E hoje ainda tem muitas clínicas de dermatos que eles já têm o NDIAG e ainda dá para sublocar e você ainda consegue colocar o laser transdérmico de uma forma mais fácil, né? Sabe, Gabi, assim, uma coisa que eu refleti muito, eu já tenho mais de 10 anos de estrada, né? Então, a estratégia que eu usei quando eu comecei, ela não é a estratégia para quem está começando hoje, porque Uhum. o mercado é outro. É, eu participei do desmatamento, né, do mercado. Então, assim, quando eu comecei, não tinha onde alugar laser transdérmico, não tinha clínica que tinha um NDIAG, entendeu? Vinha um laser que ia para o Mato Grosso e voltava para BH descalibrado. Então, assim, eu fiz eu sabia onde eu queria chegar, e eu tenho um ímpeto empreendedor que eu aguento, então você tem que saber isso, inclusive, qual o tanto que você aguenta. Agora, o tanto que aguenta também não vai ficar confortável demais, não, sabe? O Dani me perguntou no Encontro Carioca, o que é que você acha que separa alguém que é tão parecido, tão bom, e tá travado na carreira de alguém que consegue deslanchar? É coragem, porque vai errar, vai É, ter que investir, vai ganhar, vai perder, então se no jogo a gente ficar melhor, tá valendo. tá certo. Eu Obrigada. queria convidar a Aline Vilela também para fazer as suas perguntas e debate. Olá, boa noite. Oi, Dani. Oi, Gina. Obrigada pelo convite. Lívia, que alegria te ouvir mais uma vez. Foi excelente a aula. E quando você estava falando, eu estava pensando, eu tenho 15 anos de formada, um pouquinho mais. E eu acreditava, assim, de verdade, que quando eu acabasse a faculdade, acabasse a minha formação, eu iria abrir meu consultório e tinha que ser muito boa médica, assim, tecnicamente. Para mim, na minha visão, a habilidade técnica era o que era necessário. E quando a gente entra no jogo, a gente entende que é um pouco diferente, né? Que, na verdade, o que eu vejo que a nossa formação, a gente acaba recebendo diplomas vocacionais. Porque se você for parar para ver, de formação faculdade de medicina são mais de 9.200 horas, dependendo da sua residência, de geral 11.300 e de vascular um pouquinho mais, ou seja, 30 mil horas que a gente. Isso fora os estudos, fora a dedicação que a gente tem. E aí, quando você começa a entender que são necessárias outras habilidades, você acaba indo à demanda do mercado, que você estava falando. E a gente se vê na roda do hamster, né? E a minha pergunta para você é a seguinte: além das estratégias, você falou muito de estratégia, mas assim, se você tivesse que definir três habilidades. De certa maneira, acho que você já até falou em uma questão da coragem, de desenvolver isso, mas três habilidades que são necessárias para não entrar nessa roda do hamster, com todo o conhecimento que você tem hoje, o que você colocaria? Faz pergunta profunda, difícil, viu? Mas Não tem graça fazer a básica. Você está é, aqui com a gente, tem que extrair o sumo aí. é, coragem é uma, ter capacidade de liderar, se autoliderar e liderar pessoas é outra. Então, uma gestão de emoção também, a capacidade de liderar e adaptabilidade.
mudar rápido, desapegar rápido e mudar rápido. Porque, ainda mais na velocidade que o mundo está indo hoje, e eu diria mais uma também, com essa velocidade do mundo de inteligência artificial e tudo mais, tudo numa velocidade muito grande, você saber filtrar, saber desligar os interruptores do que não importa e focar é muito importante. Porque hoje você entra na inteligência artificial, deu um treinamento esse final de semana, eu falei isso. Você pedir para a inteligência artificial desenhar um processo para você, cara, desenho que eu paguei fortunas no passado, ele desenha maravilhoso hoje, de um jeito. Só o problema é implementar no dia a dia com o time, gerir o time ali no dia a dia. Essa é a maior dificuldade. Então, assim, você saber também focar no que importa para aquele momento da sua carreira e entender que parte das coisas vão ter um mini caos ali, também é algo importante. Porque nada vai ficar perfeito, maravilhoso o tempo inteiro, né? Obrigada. Não, é excelente, até porque assim, aí a gente vê muita informação, né? Muitos cursos, muitas coisas, e muitas vezes você fica perdido, que você faz um monte de curso, tá, tudo bem, eu já sei a técnica, mas como é que eu boto isso para rodar no dia a dia? E aí entra na roda do hamster. Excelente, muito obrigada. E outra coisa, sabe, Aline, que eu vejo é que a gente teve essa ilusão de que a gente ia virar médico, e que uma hora a gente ia poder ser médico. E os pacientes iam chegar e ia estar tudo bem. Só que aí é o que eu falei, assim, a gente foi engolido pelo sistema e para sair dele, eu acho que a gente teve estratégias muito boas, mas algumas que perdeu a mão, sabe? Então, acho que agora é realmente ter coragem de recuar e conectar mais fácil com o paciente, muito pelo que é autêntico, pelo que é genuíno, pelo que faz o paciente chegar até a gente, porque tá tudo igual. Entra no Instagram, por exemplo, é tudo igual, tudo parecido. Então, o paciente nem sabe quem é quem. E de verdade, eu assumi uma nova missão na minha vida, que é anti-picareta. Então, médico bem formado, com base bem formada, que já se ferrou para ficar muito bom, que quer ficar muito bom, e está travado nas outras coisas que são menos. Que a gente não aprende. Cara, conta comigo. Isso aí Excelente. eu Eu quero. queria convidar agora nosso último debatedor, João Marcos Fonseca. Olá, pessoal, boa noite a todos. Obrigado, Dani, aí, pelo convite. Presidente Gina, Lívia, é sempre um prazer enorme ouvir você. Você agrega bastante aí nas suas aulas e serei breve, né? Eu considero que, em termos de carreira médica, existe muita pessoalidade, individualidade, né? E dentro da nossa carreira da cirurgia vascular, a gente começa a fazer decisão desde da nossa residência, né? Onde a gente aplica a prova, o que que a gente quer aprender ali, como que a gente se dedica, porque isso vai moldando o nosso perfil profissional. E a grande questão é que, ao longo dos anos, a grande decisão é, Lívia, como você colocou, saber onde a gente quer chegar e não ser levado pela onda do mercado, pela onda. Desculpa, ficou mudo aqui. E não ser levado pela, pela onda do que está na moda e por aí vai. Então, algumas coisas muito básicas eu considero, assim, a gente tem que saber onde a gente quer chegar e tem que ver se a gente tem habilidade para aquilo ali, né? Não adianta a pessoa adorar a flebologia se ela não tem paciência para ouvir uma paciente se queixar de uma coisa ou outra, daquele cuidado estético e etc. Não adianta a pessoa querer ser um grande cirurgião arterial se ele não tem disposição para sair de casa de noite ou fim de semana o telefone tocar e ter que deixar a sua casa e etc. Então eu colocaria que aquelas fases, né, como você colocou, fase um, 2 e 3, primeiro passo é uma boa capacitação técnica. Isso assim, é indiscutível, é inegociável, né? E
de maneira subjetiva, eu acho que entra uma questão do desconforto pessoal. Existe um momento em que você pode estar bem numa clínica, bem num plantão, bem num hospital, mas você sente um desconforto pessoal assim, eu sei que eu posso mais, eu sei que eu posso ter. E aí, seja, se está falando de dinheiro, de tempo, de trabalho e etc. E eu acho, o meu ponto aqui é subjetivo, porque você trouxe bastante coisa objetiva, técnica e etc. Assim, quando a gente tem esse sentimento, eu acho que é um momento de reflexão. É o momento de ouvir pessoas, é o momento de aprender com colegas mais experientes, aprender outras habilidades e colocar a mão na massa. Eu acho que nesse mundo de tantas vozes que a gente está, você abre um Instagram, você vê três coisas interessantes e cinco ofertas de muitos produtos. Seja curso, isso, aquilo, o Instagram está se tornando uma ferramenta chata daqui a pouco, né? E talvez a gente mude isso ao longo do tempo, a gente não sabe ainda. Mas no mundo de tantas vozes, às vezes a pessoa fica perdido, né? O que que eu vou fazer? Qual é a minha carreira? A minha carreira é um lixo. Não, não é assim. Se você está num SUS tratando seja um trauma, seja atendendo uma úlcera venosa, mas está tratando uma pessoa. Você está oferecendo um bem. Você pode não estar satisfeito com o seu tempo gasto ali, com o salário que você receba, essa insatisfação também pode ser um fator motivador pessoal para escolher dar o próximo passo, né? E a capacitação técnica, como você coloca aí, é tão necessária que faz a gente abrir a mente para tanta coisa interessante que na graduação médica, na residência, a gente não aprende, né? Então, acho que tem que ter coragem, acho que tem que ter disponibilidade para aprender novas habilidades, né? E inegociavelmente, uma boa capacidade, uma capacitação técnica naquilo que se faz, eu acho que pode, tem tudo para levar qualquer cirurgião vascular naquele objetivo que ele traçou desde o início da sua carreira. Legal. Muito bom. Eu acho que é exatamente isso. Você resumiu super bem aí o que essa discussão toda. Muito bom. Alguém tem mais uma pergunta para a Lívia? Alguém quer fazer algum comentário? Helena? Eu quero parabenizar tanto a Areias quanto a Lívia, foram duas aulas ótimas. Eu mesmo com todo o meu sono, estou aqui, ó, em pé. E dizer assim que a Gabriela Negrelli falou em relação às tecnologias, né? Eu acho que a Lívia quer dizer hoje muito em relação a esse novo mercado que parece que vem surgindo dentro da vascular, né? Então, além das varizes, agora tem a questão do lipedema, e aí vem as tecnologias associadas ao lipedema, e aí de repente está todo mundo achando que o próximo passo é comprar mais uma tecnologia, ao invés de melhorar o que você já tem dentro do seu consultório, da sua clínica, do lugar que você atende, né? Então, hoje a gente vê esse crescimento da dermatologia sempre com base numa tecnologia, que uma necessidade de pegar um dia era outra forma, agora é com phase, agora é sempre uma necessidade de estar reinvestindo. A gente tem a sorte na nossa especialidade de ainda conseguir fazer muita coisa com muito pouco. Então a gente não pode se deixar levar nessa onda da vou comprar agora um Morpheus porque Morpheus trata a pele do lipedema, vou comprar agora ou não sei o quê, porque eu não sei o quê trato o lipedema. Não é isso, é a gente tentar extrair o máximo do que a gente já tem, utilizar melhor esses recursos, porque quem já tem uma estrutura montada, como o Daniel, como a Lívia, como eu tenho, sabe o quanto isso custa no final do mês, entendeu? Sabe que não é possível a gente continuar comprando essa quantidade de tecnologia que isso é insustentável a longo prazo. Então, a Lívia falou também que lá no começo, eu fui uma dessas pessoas que eu tive até a oportunidade de trabalhar num lugar que já tinha todas as tecnologias, mas eu não tive a oportunidade de continuar nesse lugar porque não tinha mais horários para mim, né? Então, eu tive que abrir a minha clínica por falta de opção. Foi assim, no peito e na raça, graças a Deus deu certo, mas talvez hoje, com a quantidade de gente no mercado, se arriscar da forma como a gente se arriscou, talvez não dê certo.
né? Então, são coisas que a gente tem que estar muito atento para não se deixar levar no barco que, tá todo mundo indo, eu vou também. Daqui a pouquinho a gente tem pessoas mais endividadas, pessoas que estão tirando da sua qualidade de vida para conseguir pagar a conta, né? E aí vem uma daquelas coisas que falaram, a Aline perguntou qual é né, o soft skill ali que a gente precisa ter. Um deles é gestão financeira, porque muitos médicos não conseguem sair da roda do hamster porque se endividam antes de conseguir construir alguma coisa. Então, essas são as minhas considerações. Sempre precisa. A gente está finalizando. Antes de passar a palavra para a nossa presidente, Quero fazer uma quer complementar? história. Eu e o João Roberto, aqui do meu lado, temos só 40 e alguns anos de Volta Redonda. Terminamos a nossa formação no Rio de Janeiro e viemos para Volta Redonda e tivemos muitas oportunidades, mas principalmente dar um primeiro passo para crescer não é fácil. É preciso avaliar. Por exemplo, eu, mais a Maria Miguel, fomos as inovadoras no Ecodoppler na região. Ninguém fazia isso, nós. Em todo o sul do estado, do Rio de Janeiro. E iniciamos uma clínica que hoje não existe mais, mas continuamos andando. Você tem que saber dar o primeiro passo e estar certo disso, porque senão você se enrola. Aquilo que a Helena falou é exatamente isso. Você resolve fazer e acontecer e no final se enrola. E a gente precisa estar muito atento a isso. Era isso que eu só queria complementar. Obrigada. Então, antes de passar novamente para você encerrar, eu queria pedir para o pessoal que quiser aparecer na foto para abrir as câmeras. Por favor. Olha, aqui tá gelado, 15 graus, gente. Eu não sei como é que tá para vocês, não. Para mim tá gelado porque eu tô com o nariz cortante. Aqui está frio também. Não, Então, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Perfeito. Presidente, é com você. obrigada a todos. Foi excelente a nossa reunião, muito boa sempre. Muito obrigada, Daniel, pela sua é, competência em produzir essas nossas reuniões. E espero vocês na próxima, em agosto, É, lá em. presidente, eu só para avisar você e Daniel que eu já coloquei o link da inscrição do Flebolani para quem quiser lá no grupo da diretoria, tá? Tá, e vamos amanhã falar com a Elaine e a Neide para. Neide, por favor, começar a história de falar com a Elaine para reproduzir a inscrição para o Flebo Learning para todos os sócios. E também, o João está aqui, também o do curso do Sebrae, para quem quiser. Também vai ser redistribuído a inscrição. E só reforçando o que a Gina falou agora, nossa próxima reunião vai ser entre dia 22 e 24 de agosto, uma reunião fora de sede em Petrópolis, tá? Então, a sociedade, ela arca com uma diária, né, da hospedagem, isso é de praxe, já há muitas gestões, então aguardamos vocês lá. Dani, a reunião do Lipedema, ela foi suspensa, não foi Ela isso? foi para setembro, a gente vai Tá. divulgar já. Passa esse comunicado, porque algumas pessoas já me mandaram mensagem perguntando sobre isso. Vai ser bem grande o evento, vai ser bem legal, vai ser em setembro. A gente vai passar tudo para vocês. Temos dificuldades com os apresentadores, que estariam com compromisso nesse mês de julho. Por isso que não foi feito. Ok? Beijo a todos. Obrigada, Boa gente. noite. Boa Então noite. gente, parabéns. Beijo a todos. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, parabéns. Boa Boa noite. noite, Parabéns, boa noite. Areias. Boa noite. Parabéns, Areias, pelo jogo do Fluminense. Prazer todo seu, Amar. Meu Deus do Meu, céu. meu e do Daniel. Perdem tempo, não, né?